Há dias em que a vida parece um círculo fechado, como se estivéssemos presos a uma mesma história, repetindo sempre as mesmas dores, os mesmos padrões, as mesmas batalhas silenciosas. É uma sensação sufocante, como caminhar por um labirinto onde as paredes mudam de lugar, mas nunca deixam espaço para uma saída. Talvez você já tenha sentido isso. A impressão de que tudo o que acontece ao seu redor já aconteceu antes, como uma repetição cansativa de capítulos que você não gostaria de reler. E, ainda assim, a cada amanhecer, as páginas parecem iguais. Bruce Lipton nos convida a olhar para essa sensação de forma diferente. Ele diz que não somos prisioneiros do nosso DNA, nem das histórias que herdamos ou acreditamos ser imutáveis. Somos, na verdade, prisioneiros das nossas próprias percepções, das crenças que cultivamos sem perceber. Cada pensamento que carregamos em silêncio se torna um comando para o nosso corpo e cada célula responde como se estivesse obedecendo a uma ordem invisível. Quando entendemos que a mente é a verdadeira programadora da realidade, algo começa a mudar. Percebemos que a chave não está fora, mas dentro, nos códigos que escolhemos gravar todos os dias. Neville Goddard, com sua visão poética e poderosa, reforça essa ideia ao dizer que tudo o que vivemos é apenas o reflexo do que permitimos nascer primeiro dentro de nós. A realidade externa não é mais do que um espelho do que aceitamos como verdade interna. É como se a vida fosse um livro em branco, onde cada emoção, cada pensamento e cada crença escrevem uma frase nova. A pergunta que surge é: quais palavras você tem escrito? Elas contam a história que você deseja viver ou repetem capítulos que já não fazem sentido. A metáfora do livro em branco é simples, mas profunda. A vida não está gravada em pedra. Cada momento de consciência é uma nova página. E cada escolha que fazemos, por menor que pareça, é uma linha escrita. O problema é que muitas vezes nem percebemos o que estamos escrevendo. Seguimos repetindo narrativas antigas, histórias herdadas, dores que não são mais nossas, como se estivéssemos hipnotizados por um roteiro invisível. E é essa hipnose silenciosa que nos mantém presos, acreditando que a vida é algo fixo, quando na verdade é maleável, viva, pronta para ser redesenhada. É urgente identificar as crenças que nos mantêm presos. São como correntes transparentes, difíceis de ver, mas que controlam nossos passos. Quando não olhamos para elas, seguimos tentando controlar o mundo externo, acreditando que a mudança virá de fora, quando, na verdade, a transformação começa na vibração que carregamos dentro. Reescrever a realidade não é sobre lutar contra as circunstâncias, mas sobre mudar o estado interno que cria essas circunstâncias. Não é força bruta, é consciência. E então surge uma pergunta que pode mexer com a alma. E se você pudesse reescrever agora mesmo a história que está vivendo, o que mudaria? Qual capítulo você deixaria para trás? Quais palavras usaria para falar de si mesmo e da vida que deseja criar? Porque, no fundo, cada um de nós é autor da própria jornada. E cada dia traz uma nova oportunidade de escrever uma página que ainda não existe. O roteiro invisível das crenças inconscientes. Muitas vezes vivemos como se estivéssemos presos a uma peça de teatro cujo roteiro foi escrito há muito tempo. Talvez antes mesmo de termos consciência do que é viver. Esse roteiro invisível é composto por crenças antigas, por palavras que ouvimos quando éramos crianças, por experiências que marcaram nossa mente e que, de forma silenciosa, continuam ditando nossos passos. São como trilhas invisíveis que nos levam sempre para os mesmos lugares, mesmo quando desejamos seguir por outros caminhos. A mente subconsciente é como um gravador que nunca para de tocar. Ela repete histórias velhas, padrões emocionais e pensamentos que muitas vezes já não têm nenhum sentido para a vida que desejamos viver. É como se estivéssemos rodando um software desatualizado, cheio de falhas, incapaz de nos levar para o próximo nível. Tentamos avançar,
mas tudo parece lento, emperrado, preso em códigos antigos. E quanto mais ignoramos essas programações, mais elas se tornam evidentes, criando situações que nos obrigam a olhar para o que está dentro. Imagine tentar mudar apenas a superfície da vida, um emprego novo, uma relação diferente, uma nova cidade. Tudo isso pode trazer uma sensação temporária de mudança, mas, se o programa interno continua o mesmo, em pouco tempo os padrões se repetem. É como pintar as paredes de uma casa sem consertar as rachaduras por dentro. A aparência muda, mas a estrutura permanece frágil. Bruce Lipton nos lembra, através da epigenética, que não somos reféns do que herdamos, mas do que escolhemos sentir e acreditar todos os dias. Ele mostra que a forma como percebemos o mundo altera a química do corpo, modifica quais genes são ativados e, consequentemente, muda a nossa realidade. Se conseguimos mudar a percepção, mudamos também a história que o corpo conta para cada célula. É como se, ao atualizar a forma de pensar, reescrevêssemos um novo código que nos permite acessar uma vida mais livre, mais leve e alinhada com quem realmente somos. Quantas histórias velhas você ainda carrega? Quantos pensamentos repetitivos moldam sua vida em silêncio, como vozes que você nem percebe mais? Talvez a transformação não esteja em encontrar algo novo lá fora, mas em deixar de se contar a mesma história todos os dias. Porque, enquanto o roteiro antigo continuar ativo, qualquer mudança será apenas superficial, como tinta fresca sobre um papel já rabiscado. O erro de tentar mudar apenas a superfície, mudar algo na vida apenas pela aparência, é como tentar tapar o sol com as mãos. Podemos trocar de lugar, mudar de emprego, terminar ou começar relacionamentos. E, por um tempo, tudo parece diferente. Mas logo percebemos que os mesmos padrões voltam, as mesmas dores aparecem e a mesma sensação de vazio retorna. É como se estivéssemos apenas pintando as paredes da vida sem olhar para as rachaduras na estrutura. A verdadeira transformação não está no que se vê, mas no que vibra dentro de nós. Quando tentamos mudar apenas o que está do lado de fora, sem tocar nas crenças que sustentam nossos pensamentos, a mudança se torna frágil, como uma construção sem alicerces. Isso acontece porque a mente subconsciente continua comandando a vida com os mesmos códigos antigos, levando-nos a reviver as mesmas histórias, mesmo em cenários diferentes. Bruce Lipton, através de seus estudos sobre epigenética, nos mostra que cada percepção que temos altera a química do nosso corpo. Não é o ambiente externo que define a nossa realidade, mas a forma como interpretamos esse ambiente. Quando a percepção muda, tudo muda. Uma pessoa pode estar no mesmo lugar, vivendo as mesmas circunstâncias, mas, ao alterar a maneira como sente e enxerga o mundo, cria uma nova realidade, como se tivesse aberto uma janela para respirar um ar novo. Tentar controlar apenas o que está do lado de fora é um esforço interminável e desgastante, porque é como nadar contra uma correnteza. Mas quando mudamos por dentro, quando reprogramamos as crenças que estão na base de tudo, a vida lá fora se ajusta de forma natural, quase como um reflexo inevitável. A mudança não precisa ser forçada. Ela acontece porque a frequência interna já não combina mais com as antigas situações. Quantas vezes você já sentiu que estava repetindo a mesma história, mesmo mudando tudo ao seu redor? Talvez a chave não esteja em lutar contra as circunstâncias externas, mas em olhar para dentro e perceber que história ainda está ativa em mim, que crença, mesmo oculta, continua moldando os capítulos da minha vida. Porque a transformação verdadeira só começa quando a superfície deixa de ser prioridade e a essência se torna o foco, o poder quântico da imaginação consciente. A imaginação é uma das forças mais subestimadas que possuímos. Crescemos acreditando que imaginar é apenas fantasiar, criar mundos irreais ou perder tempo sonhando acordado. Mas Neville Goddard nos mostra algo completamente diferente. Imaginar é criar. Cada imagem que mantemos viva dentro de nós
quando acompanhada de emoção, começa a se mover como uma força invisível que molda o que experimentamos no mundo físico. O cérebro não diferencia uma experiência real de uma imaginada com intensidade emocional. Essa descoberta, confirmada por pesquisas modernas em neurociência, nos mostra que a mente reage às imagens internas como se fossem acontecimentos reais. Quando imaginamos com clareza e sentimento, ativamos as mesmas áreas cerebrais que se acendem quando vivemos algo de fato. É como se estivéssemos ensaiando a vida antes de vivê-la. Neville dizia que precisamos sentir como se já fosse real. Não se trata de pensar apenas no que desejamos, mas de nos colocar no estado emocional de quem já está vivendo aquilo. Quando isso acontece, enviamos uma nova informação para o corpo e para o campo quântico que nos envolve. É como mudar a sintonia de uma estação de rádio. Se você está vibrando medo e escassez, ouvirá apenas as músicas dessa frequência. Mas ao mudar o que sente e imagina, passa a sintonizar outra realidade. A imaginação consciente é o que separa uma vida de repetições automáticas de uma vida de criação. Ela nos permite escrever novas linhas no livro da nossa existência. Mas, para isso, é preciso imaginar de forma viva, com todos os sentidos, como se estivéssemos tocando, ouvindo, sentindo aquilo que desejamos experimentar. Não é sobre desejar algo distante, mas sobre experimentar a sensação de já ter aquilo dentro do coração. E se você pudesse fechar os olhos agora e viver por alguns instantes a realidade que tanto deseja, que cores ela teria? Que sentimentos despertaria? Porque quando imaginamos com emoção e presença, já estamos plantando as sementes de uma vida completamente nova, o fator silencioso que sabota a transformação. Existe uma força sutil, quase invisível, que muitas vezes sabota a nossa capacidade de transformar a vida. São os medos silenciosos e os pensamentos repetitivos que carregamos sem perceber. Eles são como pequenas correntes, tão finas que mal sentimos, mas fortes o suficiente para nos manter presos ao mesmo lugar. Mesmo quando imaginamos algo novo, esses medos escondidos interferem na vibração, nos puxando de volta para os velhos estados emocionais de escassez, dúvida e insegurança. A mente humana tende a repetir histórias como um disco arranhado. São frases internas que, de tanto serem repetidas, passam a se tornar verdades, mesmo que não sejam. Isso não é para mim. As coisas nunca dão certo. Eu não mereço. Quantas vezes essas vozes ecoam dentro de nós, moldando a forma como reagimos ao mundo? Cada uma dessas repetições atua como um mantra inconsciente que reforça a mesma realidade, dia após dia. Identificar esses padrões é como acender uma luz em um quarto escuro. Quando olhamos de frente para essas narrativas, percebemos que elas não são parte de quem somos, mas apenas registros antigos, gravados em um momento da vida em que não tínhamos consciência suficiente para questioná-los. E Bruce Lipton nos lembra que crenças inconscientes influenciam diretamente a biologia do corpo, alterando a forma como cada célula se comporta. Ou seja, nossos medos e pensamentos limitantes não afetam apenas a mente, mas a vida inteira. Talvez a verdadeira transformação comece quando reconhecemos essas histórias internas e nos damos conta de que podemos contar algo novo para nós mesmos. Não se trata de lutar contra os medos, mas de enxergá-los como sinais. Eles estão apontando para onde a energia está presa, para onde a vibração precisa ser elevada. E se você pudesse perceber agora quais são as frases silenciosas que mais se repetem na sua mente? Quais são as histórias que você já contou tantas vezes a ponto de acreditar que são imutáveis? Talvez o primeiro passo para a mudança seja simplesmente observar essas narrativas e escolher com consciência quais delas você não quer mais escrever. Reescrevendo a realidade de dentro para fora. Toda mudança verdadeira nasce no invisível. Antes de ser um fato, a transformação é uma frequência, uma intenção que começa a vibrar dentro de nós e pouco a pouco
se manifesta como algo tangível. Não é a realidade externa que comanda o nosso estado interno, mas o contrário. Quando mudamos a vibração que carregamos, o mundo à nossa volta responde como um reflexo inevitável. Reescrever a própria vida é um ato que une clareza, sentimento e imaginação. A clareza vem de saber o que se deseja viver, sem confundir essa visão com desejos rasos ou passageiros. É um sentir profundo, quase como um chamado da alma. O sentimento elevado é o combustível que dá vida a essa intenção. Quando sentimos gratidão, alegria e amor, o corpo todo responde, criando uma frequência capaz de atrair novas experiências. A visualização coerente, então, se torna o quadro pintado com essas emoções, uma imagem interna tão real que a mente começa a aceitá-la como presente e não como algo distante. A metáfora do artista traduz isso de forma bela. Um pintor não cria uma obra apenas imaginando vagamente como será o resultado. Ele sente as cores antes de misturá-las, visualiza as formas, mergulha no que deseja expressar. Assim é com a vida. Pintamos nossa realidade a cada pensamento, a cada emoção, a cada crença que escolhemos reforçar. Para criar um novo quadro, é preciso se permitir imaginar algo completamente diferente, sem medo de apagar os traços antigos. Quando corpo e mente entram em coerência, algo poderoso acontece. O campo energético se reorganiza, como se dissesse: agora estamos prontos. Joe Dispenza fala sobre esse ponto de equilíbrio, onde intenção e emoção formam uma frequência tão elevada que o mundo externo começa a se alinhar a ela. Nada disso é místico no sentido fantasioso, é apenas a resposta natural de uma consciência desperta, que finalmente compreendeu o seu papel criador. E se você pudesse, neste exato momento, imaginar a vida como uma tela em branco, que cores usaria para pintar seu próximo capítulo? Que sentimentos gostaria de ver pulsando em cada detalhe dessa imagem? Talvez o maior poder esteja justamente nisso, perceber que não somos apenas personagens da história, mas autores capazes de escrever cada linha com consciência e presença. O campo quântico e as infinitas possibilidades. A vida não é algo fixo, como um caminho traçado e imutável. A física quântica nos mostra que a realidade é composta por infinitas possibilidades coexistindo ao mesmo tempo, esperando apenas pela frequência certa para se manifestarem. Greg Braden fala sobre o campo unificado, um espaço invisível, onde tudo já existe em potencial, como sementes aguardando o momento certo para germinar. Nesse campo, cada pensamento, cada emoção, cada intenção é como uma escolha feita pelo observador. Quando entendemos isso, percebemos que não estamos condenados a viver a repetição dos mesmos acontecimentos. A realidade que vemos é apenas uma entre tantas que poderíamos acessar. Mas para sintonizar algo novo, é necessário mudar a vibração que carregamos. Não se trata de controlar cada detalhe do mundo externo, mas de alinhar nosso estado interno com o que desejamos experienciar. A vibração é o convite que enviamos ao universo, e ele sempre responde na mesma frequência. A coerência emocional é o ponto-chave para essa sintonia. Quando mente e coração estão em harmonia, emitimos um campo de energia capaz de atrair experiências compatíveis com essa frequência. Por isso, sentimentos como gratidão, amor e alegria não são apenas emoções bonitas, são verdadeiras chaves para acessar novas realidades. Bruce Lipton afirma que cada célula do corpo responde a esses estados elevados, ajustando nossa biologia para uma nova história. Podemos imaginar isso como uma sinfonia. Se cada pensamento é uma nota e cada emoção é uma melodia, que música temos tocado para o universo? Quando estamos em desalinhamento, a música sai dissonante, confusa. Mas quando conseguimos afinar a mente e o coração, a sinfonia muda e o campo quântico responde, como se o mundo externo fosse apenas um reflexo da música que tocamos por dentro. E se todas as versões de você já existissem nesse campo, esperando apenas que você se conecte a elas?
Qual versão escolheria agora? Qual vida já está vibrando no fundo do seu ser, pedindo apenas que você ajuste a frequência para que ela se torne real? Prática de 3 passos para reprogramar a mente. A transformação verdadeira começa quando paramos de viver no piloto automático e nos tornamos conscientes das histórias que estamos escrevendo. O primeiro passo é observar. Observar os padrões antigos que se repetem como ecos do passado, aqueles pensamentos que surgem sem convite e moldam silenciosamente as nossas escolhas. Reconhecer esses padrões não é sobre julgá-los, mas compreendê-los. Eles são marcas de experiências, fragmentos de uma vida que já não precisa ser repetida. O segundo passo é substituir esses padrões por novas imagens mentais. Não basta apenas apagar as memórias ou tentar ignorá-las, porque a mente não se move pelo vazio. Ela precisa de algo novo para se apoiar. Quando criamos imagens claras de uma vida que desejamos viver, como se já fosse real, começamos a gravar um novo código em nossa mente subconsciente. Essa prática é como plantar novas sementes, regadas com presença e emoção. Neville Goddard ensinava que a imaginação é a ponte entre o agora e o que está por vir e que sentir como se já fosse real é a chave para abrir essa ponte. O terceiro passo é sentir. Sentir profundamente, como se aquela nova realidade já estivesse acontecendo agora. A emoção é a força que transforma um pensamento em energia viva. Quando sentimos gratidão, alegria ou amor, nosso corpo responde como se a vida que desejamos já estivesse presente. Joe Dispenza descreve isso como um estado de coerência, onde mente e coração vibram na mesma frequência, tornando-se ímãs para experiências alinhadas a esse estado. Manter essa nova história viva não é sobre grandes ações, mas sobre pequenos hábitos diários que reforçam essa vibração. Palavras que escolhemos, pensamentos que cultivamos, a forma como reagimos às situações, tudo isso mantém acesa a frequência da nova vida que estamos escrevendo. E se você já pudesse sentir hoje como se o capítulo que deseja viver estivesse pronto, impresso nas páginas invisíveis do universo? O que aconteceria se, a cada pensamento, você lembrasse que é o autor dessa história e não apenas um personagem seguindo um roteiro antigo? Bruce Lipton nos lembra de algo transformador. Mudar a percepção é mudar a biologia. E ao fazer isso, alteramos a maneira como o mundo nos responde. Não é o ambiente que nos aprisiona, mas a forma como escolhemos percebê-lo. Quando despertamos para essa verdade, entendemos que somos os arquitetos invisíveis de cada detalhe da vida que vivemos. Uma única mudança de perspectiva pode redefinir completamente o caminho, porque o corpo, a mente e o campo de energia ao nosso redor começam a vibrar de uma nova forma. Neville Goddard ecoa essa ideia ao dizer que a imaginação é a ponte entre quem somos agora e quem podemos nos tornar. Cada cena que criamos em nosso interior é um ensaio silencioso da vida que virá. Quando imaginamos com emoção, estamos, na verdade, chamando essa realidade para o presente, tornando-a viva antes mesmo de se manifestar. A vida não espera, ela responde àquilo que você ousa sentir e acreditar. Cada pensamento que temos é uma linha escrita na história da nossa vida. Cada emoção que alimentamos, cada palavra que dizemos a nós mesmos é uma escolha de narrativa. A questão é, qual história você deseja contar? Continuará reescrevendo os velhos capítulos ou decidirá virar a página e criar algo que ressoe com quem você é hoje e não com o que foi no passado? Talvez o momento seja agora, o instante em que você deixa de ser apenas personagem para assumir, com consciência e amor, o papel de autor da própria história. Nada precisa ser imposto, nada precisa ser forçado. Apenas uma presença clara e uma intenção sincera de criar uma vida que tenha sentido, que tenha alma, que seja sua em cada detalhe. A vida que você deseja já existe como potencial e está aqui, esperando apenas que você escolha escrever o capítulo em que ela se torna real.
Que palavras colocarão o próximo parágrafo? Qual será a primeira frase da nova história que você decidir contar?